Deus não é justo. Capítulo 13. Escandalizados. Citação de Ian Macpherson. A taça mais amarga com Cristo é melhor que a mais doce sem Ele. Faça uma pausa e pense apenas por um momento sobre o Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo. Na cruz, Ele realizou o que nenhum programa de autoajuda poderia fazer. Com dor excruciante, Ele tomou sobre o seu precioso corpo os pecados do mundo inteiro, passados, presentes e futuros. Ele tornou-se o nosso pecado, impregnado do odor vil da homossexualidade, adultério, roubo, orgulho, amargura, mentira e rebelião. Ele se identificou conosco a ponto do Pai não poder olhar para ele, enquanto pagava o preço pelos nossos pecados. Ele olhou fixamente para a morte como se dizendo: onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Ele fitou cada demônio repelente no inferno, como se dizendo: onde está seu plano, a sua força? Ele examinou Satanás como se dizendo: onde está o seu sucesso, a sua realização? Ele lançou os olhos para cada ser humano que já viveu, como se dizendo: amo você até este ponto. Aceitará minha morte como pagamento dos seus pecados? A seguir, olhou para o Pai e disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele terminou sua obra, realizou sua missão, morreu. Com a cruz bem clara à nossa frente, permita-me fazer algumas perguntas penetrantes. Qual seu sistema principal de apoio na vida? É a sua saúde? Seu emprego? Sua família? Seu dinheiro? Para o que você se volta em meio a uma crise? Entra em pânico? Come muito? Dorme muito? Trabalha muito? Como você reage ao ser tratado injustamente? Deseja vingança? Tem acessos de raiva por trás da porta fechada? Guarda ressentimento? Sofre silenciosamente? Embora essas perguntas sejam difíceis de responder, às vezes adoecemos por causa da condição de nossos corações. Em cada funeral, tomamos consciência penosa de nossa mortalidade. Vemos claramente quão frágeis somos. Percebemos como a tragédia pode abater-se num instante sobre nós. Num momento, eles estavam no carro, rindo e brincando. No segundo seguinte, estavam mortos. É fácil tornar-se cínico. É fácil desenvolver uma postura existencial, uma vida sem significado. Em nossa busca de respostas, nos voltamos para a Bíblia, esperando encontrar significado em meio a um mundo que sofre. Nossas sobrancelhas se enrugam ao lermos alguns dos seguintes versículos saídos dos lábios de Jesus, imaginando por que ele parece estar tornando a vida ainda mais complexa do que já é. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Mateus 10, 34 e 35. Segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Mateus 8, 22. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Jesus disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se. Marcos 10, 21 e 22. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. João 12, 24. Ao lermos essas declarações duras de Jesus, podemos lutar com várias racionalizações. É possível que desejemos que ele quisesse dizer algo completamente diverso às pessoas que estavam ao seu redor. Talvez Jesus não quisesse impor exigências tão rígidas aos seres humanos fracos e débeis. Ou possivelmente ele estivesse simplesmente reagindo às pressões sociais específicas daquela época particular na história humana, que não tem qualquer relação com os desafios do cristianismo contemporâneo. Qualquer que seja nossa reação automática, a verdade é que a mensagem tudo ou nada de Jesus é tão vital hoje como o era quando ele andava na terra. Ele veio para morrer a fim de que nós pudéssemos viver.
Há cerca de 2000 anos atrás, Jesus foi confrontado por corações espiritualmente frios e indiferentes. Não leva muito tempo para o estudioso atento das Escrituras compreender que o amável Jesus tomou tempo para ofender várias pessoas. Em um ponto, os discípulos advertiram Jesus que os fariseus ficaram ofendidos com seus atos e palavras, Mateus 15:12. Em outra ocasião, os fariseus obstinados tentaram depreciá-lo com as palavras mordazes. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Marcos 6:3. Jesus curou no sábado e permitiu que seus discípulos apanhassem espigas no sábado. Tudo isto foi calculado para produzir uma reação que revelasse os verdadeiros sentimentos dos observadores casuais. Até mesmo seus discípulos foram ofendidos por ele em várias ocasiões. Marcos 14:27-29. A fim de compreendermos isto melhor, devemos descobrir o sentido do termo ofender na língua grega. A interpretação original é scandalizo. Da mesma obtemos o vocábulo escandalizar. A palavra significa literalmente chocar alguém por meios ultrajantes, o que por sua vez desperta o preconceito humano. Jesus discerniu no Novo Testamento muitas vacas sagradas entre o povo de sua época. Ele então passou a esmagar diligentemente cada vaca sagrada. Como é natural, essa atitude não foi recebida com entusiasmo. O ódio por ele cresceu a cada dia que passava. Na hora oportuna, ele seguiu para Jerusalém a fim de morrer. Por que as multidões se voltavam contra aquele que se preocupou bastante para falar a verdade? A resposta é simples. Ele se recusou a coexistir com relacionamentos sentimentais, introduzindo a autenticidade da cruz em cada transação. É interessante notar que depois de sua morte, os discípulos ficaram profundamente ofendidos ou escandalizados por causa dele. A sua crucificação provocou medo, ira e desilusão no coração de cada discípulo. Sem a cruz, eles teriam provavelmente passado a vida em luta com a superficialidade e o desvio periódico. Mas, graças a Deus, eles foram confrontados e escandalizados pelo fato do Messias Jesus, o seu Messias, ter sido crucificado em fraqueza. Antes do Calvário, eles tinham apenas uma compreensão passiva de quem era Jesus, mas depois da ressurreição e do Pentecostes, as suas convicções sobre Jesus fizeram deles soldados destemidos da cruz. Cada um dos discípulos foi torturado e açoitado. 11 dos discípulos enfrentaram finalmente a morte cruel pelo martírio, sem vacilar. 1. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. 2. Tiago, filho de Zebedeu, pela espada. 3. João, morte natural, depois de sobreviver a um caldeirão de óleo fervente, exilado na ilha de Patmos. 4. André, crucificado lentamente amarrado com cordas. 5. Tiago, filho de Alfeu, crucificado. 6. Tomé, golpe de lança. 7. Simão, crucificado. 8. Bartolomeu, crucificado. 9. Tadeu, morto por flechas. 10. Mateus, pela espada. 11. Tiago, irmão de Jesus, apedrejado. 12. Filipe, crucificado. Alguma coisa grandiosa aconteceu. Os discípulos se transformaram. A fraqueza do Calvário tinha de preceder o recebimento do poder e orientação do Espírito Santo no Pentecostes. O grande escritor cristão A.W. Tozer comentou certa vez que Deus não pode usar alguém até que essa pessoa tenha sofrido profundamente. E, portanto, aqueles dentre nós que passaram por essa experiência podem consolar-se. Da mesma forma que nos tempos bíblicos a dor parece ser uma das únicas mensagens que podemos entender claramente, Deus faz uso dela para chamar nossa atenção. A dor emocional causada por circunstâncias injustas é difícil de suportar. Quando somos feridos, nos tornamos irracionais e pouco razoáveis. Deus faz, porém, uso do sofrimento físico e emocional para criar um ambiente em que sejamos finalmente forçados a enfrentar nossa incapacidade de continuar apoiados na força ou resistência humanas.
Deus geralmente usa pessoas como instrumentos neste processo e por isso também lutamos com sentimentos de ódio e vingança. Nos concentramos nas pessoas em lugar de no plano de Deus, que nos escandalizam e despertam nossos preconceitos. Ao nos concentrar na justiça de nossas circunstâncias, perdemos todo o propósito da provação ordenada por Deus e vagarosamente nos deixamos triturar no pó da terra com uma raiz de amargura. Deus se utiliza de pessoas, lugares e coisas a fim de nos levar a ver a perversidade de nossos corações. É então que nos prostramos humildemente ao pé da cruz para receber sua provisão sob medida de perdão e misericórdia para nossa necessidade específica. Ele toma o pecado que reconhecemos e o lança no mais profundo do mar. A seguir, ele nos enche com o poder da ressurreição para enfrentar o próximo desafio. No século XX, é raro encontrar pessoas que atravessaram circunstâncias devastadoras e entraram no reino da maturidade espiritual com tesouros escondidos e riquezas encobertas. Isaías 45:3. É incomum encontrar aqueles que derrubaram as barreiras das disposições e bloqueios mentais, assim como dos preconceitos que os impediam de chegar à maturidade em meio ao trauma pessoal. A popularização de uma mensagem incompleta do Evangelho inoculou as massas com uma simples caricatura de Jesus, fazendo com que muitos o conheçam como Salvador e não como Senhor. A ofensa da cruz é considerada vulgar, enquanto o Evangelho moderno da conveniência é popularizado. Em meio a testes severos, é fácil retirar nossa confiança absoluta na soberania de Deus. Essa é a razão por que devemos compreender não só o significado da cruz, mas devemos também levar a nossa cruz, nosso lugar de morte, nossa cadeira elétrica, diariamente, aplicando os princípios da morte, sepultamento e ressurreição em cada detalhe de nossas vidas. Com grande clareza vemos que não existem sistemas de castas, de opiniões humanas, assim como perguntas consumidoras sobre justiça. Ao pé da cruz, aprendemos a operar com fé, sem apoio emocional. Compreendemos que não somos de nós mesmos, fomos comprados por um alto preço, o sangue precioso de Jesus. 1 Coríntios 6:20. Isso nos permite concluir que Deus faz uso de pessoas, lugares e coisas como instrumentos para fazer-nos chegar ao fim de nossos recursos próprios. O dinheiro não terá utilidade no céu, mas na terra é um instrumento usado para ensinar-nos as aventuras da mordomia. O casamento, como o conhecemos hoje, não será realizado no céu, mas na terra é um meio sagrado pelo qual Deus pode ensinar-nos a arte do perdão e do amor incondicional. Corpos enfermos e paralíticos não estarão presentes na eternidade, mas neste mundo eles podem fornecer grandes oportunidades para que as pessoas sejam pacientes, tranquilas e confiantes. As críticas injustas não serão ouvidas no paraíso, mas neste planeta aprendemos a enfrentá-las com honestidade, misericórdia e senso de humor. Em vez de permitir que os eventos humanos nos detenham, progredimos num movimento de avanço perpétuo, deixando que a morte na cruz nos escandalize, golpeando a raiz do egoísmo pessoal. Nós saímos então de nosso pequeno mundo e ministramos o amor da ressurreição de Jesus Cristo para os que estão prisioneiros da autopiedade por causa de circunstâncias injustas. Earl era esse tipo de pessoa. Eu o vi pregar a um grupo de prisioneiros numa penitenciária estadual. Como foi poderosa a mensagem que transmitiu ao contar a história de sua vida. Desde o começo, sua vida estava destinada ao fracasso. Nasci num bairro pobre de Nova York. Minha mãe era uma prostituta. Não conheci meu pai. Desde cedo aprendi a roubar para sobreviver. Aos 9 anos tinha entrado numa gangue, tomava drogas e participara de 5 assassinatos. A polícia estava constantemente me perseguindo. Enquanto ouvia aquele homem baixinho, sólido e trigueiro, fiquei profundamente sensibilizado com a sua intensidade. Ele continuou relatando uma história de horror, cheia de fatos verdadeiros, mas quase inacreditáveis. Fiquei imaginando como alguém poderia sobreviver a eles.
Todavia, sua voz tornou-se terna enquanto falava como Jesus mudara sua vida e lhe dera um novo propósito para viver. É como se suas palavras estivessem transportando a imaginação de todos daquela sala de reuniões fria e esterilizada até a presença do Deus vivo. Não se viam quase olhos secos na plateia. Até os guardas se mostravam visivelmente comovidos com o drama. Tinha todas as razões legítimas debaixo do sol para desistir e ser um fracasso, mas em vez disso, ele permitiu que a cruz operasse o amor de Cristo em sua vida. A partir daí, surgiu um ministério potente de esperança genuína para muitos que estavam sofrendo. Em resumo, não há possibilidade de evitar os sofrimentos emocionais. Eles são uma parte real da vida. Podemos compreender, porém, que Deus dá a permissão necessária para que as experiências com o sofrimento nos ofendam, a fim de que sejamos desafiados a deixar nossas zonas de conforto e entrar num novo nível de maturidade em nosso andar cristão. Se jogarmos o jogo da culpa, apenas prolongamos o que vai mesmo acontecer. Deus continuará a sondar as condições de nosso coração com circunstâncias variadas até que confrontemos nosso orgulho disfarçado e recebamos a sua misericórdia. Quando respondemos à sua provisão de graça, recebemos a capacidade de atravessar e não estacionar os vales profundos cobertos pelas sombras da morte, não temendo o mal. Guia para discussão. 1. O sofrimento emocional parece fazer parte integrante do plano de Deus para nos levar até a maturidade espiritual. Por que você acha que não existe um atalho para a maturidade? 2. O que a cruz significa para você? 3. Como Deus escandalizou você? Como você reagiu?